Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, a nossa última aula de conteúdo mesmo, né? Nas outras aulas a gente falou um pouquinho sobre livro, né? Agora vamos voltar no conteúdo que nós estamos no tempo certo. Nós falamos sobre tendências de artes plásticas contemporâneas. E aí fizemos a parte 1, lembram disso? Nós falamos lá de como era a arte, como que a gente fazia a leitura da obra de arte, a arte figurativa, a arte abstrata, lembra? Como a gente via o suporte, como a gente via o tema, enfim, tudo isso nós vimos nas aulas anteriores, certo? E agora nós vamos continuar essa aulinha aí. Tudo bem? Belezinha? Então bora lá. Então beleza, galera, vamos voltar agora um pouquinho no tempo, um pouquinho não, né? Bastante no tempo. Vamos então para o século XIV. Galera, o que acontece no século XIV nesse nosso mundão, tá? Nós começamos o Renascimento. E como eram as obras de arte lá no Renascimento? Como eram as artes plásticas lá no Renascimento? Então vamos lá, galera. Aqui, vocês sabem, né, que durante muitos anos a gente foi desenvolvendo o pensamento, né? Então, cada século tinha aí um pensamento, uma ideologia, tá? Isso lá desde a Idade Média, certo? Quando nós chegamos aqui no século XIV, o que acontece? Nós estávamos antigamente num período teocêntrico, ou seja, Deus como centro no mundo, tá? E agora nós estamos aí num período antropocêntrico, certo? Então, qual era o objetivo da arte, gente? Mostrar essa parte de que o homem é provedor do seu futuro, tá? De que o homem é o próprio provedor da sua fortuna, ou seja, o que é a fortuna? O seu destino, tá? Então, o homem vai ser sempre o centro do mundo. Então, as representações desse momento vão se basear nesse pensamento, tá? No pensamento antropocêntrico. É uma obra, gente, do Botticelli, tá? E o que acontece? Essa obra se chama O Nascimento de Vênus. Uma informação importante, esse cara, antes de começar a pintar esse tipo de tela, pintava artes sacras, tá? Então tudo que era relacionado à Bíblia. E olha só a mudança que ele faz, né? Ele traz Vênus, que é uma imagem aí de uma deusa que não tem nada a ver com religião, né? Toda aquela ideia de mitologia e também paganismo, né? Então é uma mudança de pensamento muito grande que também vai considerar, vai caracterizar o pensamento dessa época, certo? Então nós temos aqui a exaltação de uma beleza que é clássica, tá? Essa mulher no centro, ou seja, o homem, né, como centro do mundo. E aqui nós temos vários elementos que representam o sexo feminino, tá? Então a concha, né, os próprios elementos dessa mulher se cobrindo, né? Então nós temos vários elementos que consideram o feminino, tá bom? Depois nós temos a Mona Lisa, né? Muito conhecida por todos, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente vai lá no Louvre, para quem vai no Louvre, às vezes se decepciona um pouco com a Mona Lisa, né? Porque geralmente os quadros da avó, né, que fica lá, tem vó que tem ainda a Mona Lisa, né? É enorme. Só que aí quando você vai visitar, ela é desse tamanho, né? Então muita gente fica um pouco aí decepcionado com essa obra. Mas enfim, vocês sabem que é uma obra que vale muito, né? A França já tentou vendê-la no momento de crise, né? Mas depois pulou para trás, certo? Então vamos lá, gente. O nosso famoso, então, Leonardo da Vinci, né? Pintou a nossa Mona Lisa com toda essa beleza clássica, tá? Essa mulher que não mostra aí nenhum tipo de sentimento, né? A gente não tem aí nenhuma expressão facial muito assim considerável, né? Então, uma mulher renascentista buscando aí retratar toda aquela beleza o ideal de beleza que eles tinham naquele momento, tá? E aí muitos dizem, né, que é o autorretrato desse Da Vinci, né, do Leonardo da Vinci, que estava preso no seu próprio eu, né? Olha só. Depois, nós temos aí o homem vitruviano, né, que aí representa muito o ideal, né, desse tempo, né, do Renascimento, ou seja, o homem como centro do mundo, o seu desenvolvimento, todos os pensamentos ideológicos que estavam naquele momento, certo? Então, nós temos aí um tipo de arte, que é a arte renascentista. Agora, a gente dá um pulinho aí para o século XVII, né? Claro que anteriormente tinha outras obras de arte, tá? Outros movimentos literários. Mas para não ficar muito grande, vamos ver algumas que são bastante representativas, tá bom? Aqui nós chegamos no Barroco, ou seja, século XVII, e nós temos um outro tipo de representação. Vocês podem ver aqui que tem sim essa ideia de representação do homem,
Só que, ao contrário do Renascimento, que tinha o objetivo de trazer essa ideia como o homem como centro do mundo, aqui no Barroco nós temos a ideia de propagar a fé, tá? E que tipo de fé, gente? A fé católica, tá? Então, a arte barroca vai girar em torno muito dessa ideia de arte sacra, tá bom? Então, quais são os elementos que constituem essa arte barroca? Primeiro, nós temos aí o famoso jogo de luz e sombras, né? Então, isso é muito característico do barroco, tá? Tanto no mundo como no Brasil. Nós temos também aqui uma minúcia de detalhes, tá? Que é um dos elementos mais importantes do barroco, que é justamente esse, trazer minúcias, trazer detalhes, tá? E todas as obras de artes vão aparecer esses detalhes. Quanto mais detalhe tiver, mais eles ficavam felizes. E isso acontecia não só na pintura, tá, gente? Na arquitetura, na pintura, na escultura, tá? Em todas as manifestações artísticas do barroco, eles procuravam trazer essas minúcias, certo? Então, olha, a gente tem aqui a arquitetura e a gente tem um elemento que é bastante interessante no barroco, que é o uso de arabescos, tá? O que é o arabesco? Sabe quando vocês desenham no caderno, né? Acho que mais as meninas, que acaba uma matéria e vai começar outra. Talvez agora não, mas antigamente uma vez na vida fez isso, né? Fazer isso aqui, gente. É claro que vai ficar feio, né? Porque a gente não tem o dom. Sabe? Esses detalhes. Vai fazer assim 10 risquinhos. Não sei se vocês faziam dessa forma, tá? Mas o arabesco é justamente isso, tá? Quanto mais detalhe tiver, melhor. Outra coisa que é bastante representativa na arquitetura é a balaústre. Vocês já devem ter visto isso, tá? Que é aquela sacada que tem aquele trequinho assim, né? Bem mal feito aqui, tá? Porque eu não tenho o dom do desenho, tá bom? Mas é mais aí pra a gente caracterizar. Vocês já assistiram Hércules? Hércules aparece bastante isso. Bom, vamos mostrar uma real aqui, né? Então, gente, isso aqui é a balaústre, tá? Então, a arquitetura barroca, além dos detalhes, dos arabescos, quanto mais detalhe tiver, melhor, também tinha aí esses balaústres que vocês já devem ter visto em vários lugares, tá? Inclusive em sacadas, isso é muito comum, tá? Mas dentro da arte barroca, isso aparece muito, tá? Outra coisa, gente, a arte barroca visava, né, trazer aquela ideia de riqueza, tá? E também essa ideia de riqueza também gerava aquela ideia de poder, tá? Então, além desses detalhes, nós tínhamos riqueza, tá? Em material, por exemplo, muitas das artes barrocas eram feitas a partir do ouro, tá? Se a gente pensar em igrejas que são muito famosas, por exemplo, aqui no Brasil, Minas Gerais, muitas das igrejas têm ouro na arte, tá? Então, além de trazer essa minúcia, os jogos de contrastes, tá? Também visava mostrar esse lado de riqueza. Então, dá uma olhadinha aqui, gente. Nós temos aqui o Templo da Sagrada Família, tá? Que foi uma arquitetura feita por Gaudí, tá? Que é um representante aí muito famoso da Espanha, tá? Um artista espanhol muito famoso. Inclusive, na Espanha, há muita visitação da sua casa justamente porque ela é muito diferente, tá? Tem uma minúcia de detalhes também, mas aqui é o templo da Sagrada Família, vocês podem perceber. Nós temos a minúcia de detalhes, tá? E nós temos não só uma torre, nós temos várias torres, tá? Por quê? Gente, a torre, ela além de significar, né, dentro da fé católica, essa ideia de proximidade a Deus, né? Ela também significa poder. Então, olha aqui, ó. Então, eu não tenho só uma torre, eu tenho várias torres, né? Então, quanto maior essa torre, mais indica essa ideia de poder, tá? E vocês podem ver aqui a casa do Gaudí, que é muito diferente, vocês podem ver toda essa ideia de rococó, as balaústres, riqueza de detalhes, tá? Na sacada, na fachada da casa, tem flores pintadas, né, com pincel, então tudo muito detalhado, tá? Então, esse é o tipo de arte que nós tínhamos aqui no século XVII, tá bom? Aí, gente, no século XVIII, nós vamos parar lá no arcadismo, tá? O que acontece no arcadismo? Gente, no arcadismo, o foco, né, a beleza, o que é belo no arcadismo, é justamente aquilo que representa a natureza. Então, nós temos uma arte que busca trazer essa ideia de bucolismo, ou seja, representação da natureza.
Então, vocês podem ver que é tudo muito ameno, tá? Então, as cores não são muito fortes, tá? Nós temos essa ideia de clássico, é um movimento que vai retornar toda essa ideia de clássico, tá bom? Então, a natureza aqui, ela é um cenário, tá? É um cenário idealizado, é um lugar idílico. O que significa um lugar idílico? Aquele lugar que transmite paz, tá? Então, tudo isso vai ser passado na arte arcadista, tá? O que acontece? Então, vocês podem ver, não existe muitas coisas extravagantes, essa mulher tá no balanço, mas ela tá no movimento, assim, bem ameno, nós temos aquela ideia de locus amenus, fugare urbam, ou seja, fuga da cidade, né? Então, essa ideia de que é tudo linear, tudo lindo, maravilhoso, natureza pastoril, ou seja, justamente, tá? A camponesa com os seus carneirinhos, né? É justamente essa ideia de lugar ideal, tá? Então, o campo como lugar ideal, tudo bem? Então, a natureza, ela acolhe, ela é sempre alegre, ela é sempre limpa, aquele ambiente que é, assim, maravilhoso. Não tem nenhuma mudança de temperatura, nada, é tudo lindo, maravilhoso. Depois entramos no século XIX, galera. Então, nós temos aqui romantismo, né? O que acontece, né? Trouxe para vocês a imagem aí, que é uma imagem que é muito representativa dentro do romantismo na França, tá? Que é a imagem da liberdade guiando o povo, do Eugène Delacroix. E o que acontece? Nós temos essa ideia de nacionalismo, né? Então, diferente do arcadismo, o romantismo é aquele ambiente, né? Aquele movimento que vai trazer aquele sentimento exacerbado, né? Aquele sentimento ultra romântico, sentimentos que estão assim fervilhando nesse eu, tá? Então nós temos aí a ideia de nacionalidade, de ufanismo, que é um sentimento que fervilhava nesse momento, né? Então os países querendo mostrar essa ideia de nacionalismo, né? Ou se não a arte que representa o próprio eu. Então vocês sabem aí que o eu no romantismo, tá? O eu romântico é um eu que vive em constantes crises, tá? Por quê? Porque a natureza desse eu é o estado de espírito que ele se insere, tá? O que acontece? Esse eu, gente, não se encontra no seu próprio eu, esse eu não se encontra no mundo, esse eu não se encontra no outro, então imagina, vive um constante conflito ali. Então a arte romântica tende a mostrar todos esses conflitos da existência humana, tá? Então, não só em relação ao próprio eu, mas em relação ao mundo. Então, aqui nós temos, né, a liberdade guiando o povo e é um sentimento que estava em voga nesse eu. Era algo que incomodava esse eu, essa ideia de nacionalismo, né, de ufanismo. Nós temos que mostrar aquilo que é representativo do nosso país. Mas, na terceira geração romântica, o que acontece? Muda-se um pouco os pensamentos, tá? Vou mostrar para vocês uma imagem aqui, que é da terceira geração, que é conhecida também como geração candoeira, né? Que é a famosa geração do Castro Alves, tá? Então, nós temos aqui a representação do navio negreiro. Ou seja, tem agora, tá? Essa ideia de crítica, tudo bem? Então, eu devo mostrar ao mundo que as coisas estão acontecendo, né? Que existe pessoas que estão às margens, que existem pessoas que estão sofrendo, tá? Então, a terceira geração romântica, o que acontece? Ela começa a mudar um pouquinho do seu pensamento, tá? Então, aquela ideia de individualismo, ou seja, de refletir o seu próprio eu, tá? A ideia de individualismo aqui é um pouco diferente do que a gente fala no nosso dia a dia, tá? Individualismo aqui é tratar o próprio eu. Ela muda um pouco, tá? Por quê? Porque agora eu consigo ver as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Por quê? Porque nós estamos chegando na fase realista, né? Então, aqui os pensamentos já começam a mudar, tá? Então, nós temos aí a representação do navio negreiro, tá? Que mostra aí a condição em que os escravos viviam naquele momento, certo? Vocês podem ver como que são feitas essas evoluções, então dentro de um próprio movimento ele se evolui, né? Então nós tínhamos um tipo de arte que era mais idealizada e aqui na terceira geração nós temos uma arte que tem o objetivo de denúncia social. Depois, gente, a gente tem a ideia do realismo, né? A ideia do realismo é justamente mostrar verossimilhança, ou seja, o mais próximo possível da realidade observada, tá? Então, as obras realistas vão se basear nessa ideia de realidade, ou seja, quanto mais eu parecer a realidade,
melhor, tá? Para o pensamento desse movimento. O que acontece, gente? Aqui nós estamos sempre falando de mimesis, tá? Ou seja, como são feitas essas representações. Então, qual é a interpretação desse eu em relação à realidade observada, tá? Mas sempre a arte, tá? Tanto independente da expressão artística que for, tá? Ela vai buscar se aproximar da realidade, independente de como essa realidade for, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma obra do Gustave Colbert, tá? Dos peneiradores de trigo. O que acontece? Ele está demonstrando o que acontece na realidade dessas pessoas que peneiram o trigo, tá? Então, é uma realidade observada? É, mas é o mais verossímil possível, tá? Então, a ideia aqui é trazer verossimilhança. Aí, o que acontece, gente, quando a gente chega lá na Semana de Arte Moderna? Muda totalmente o conceito de arte, né? Então, é aquela arte que vem para impactar. Então, tudo que é anterior a ela é deixado um pouquinho de lado, né? Por quê? Porque o objetivo é trazer uma arte nova, uma arte que impacte, né? E aqui, gente, muito rápido, porque é uma coisa que nós já vimos, né? Então, aqui, a ideia de mimes é totalmente diferente, né? Se a gente olhar essa obra aqui, O Homem Amarelo, né? O que acontece? Ou A Mulher de Cabelos Verdes, a representação é totalmente diferente, é uma representação um pouco mais abstrata acerca da realidade, né, da representação desse próprio homem, né? Depois nós temos Tarsila, um pouquinho mais para frente, né? O que acontece com a Tarsila? Uma representação totalmente diferente da realidade, né? Então, nós temos que pensar que o que acontece durante os anos? Muda-se a mímese, muda-se a representação da realidade, tá? Em que nós nos inscrevemos, tudo bem? Então é basicamente isso, gente. A gente pensar que a arte evolui a partir do pensamento do homem, né? A partir dos conceitos, a partir das ideologias que vêm aparecendo. Então, a arte também é uma coisa que a gente pode considerar que vai caminhando conforme a história, né? Então, conforme a evolução da história, evolui-se a arte, né? E depois, gente, nós temos aí as famosas artes contemporâneas. Então, aqui se a gente olhar essa obra aqui, tá? Que é Mary Morrow, tá? De 1962, do Andy Warhol. O que acontece, gente? Essa arte é uma arte totalmente diferente dos conceitos anteriores, tá? Aqui é baseado naquela ideia de pop art, né? Então, qual que é o objetivo da pop art? Tinha esse caráter um pouquinho mais publicitário, né? Então, a gente tem aí essa ideia de muitas cores, que puxa mais para aquela parte de animação, né? Então, uma arte diferente, né? Então, aqui nós temos a arte que está colorida e a arte que está preta e branca, né? Porque seria aí o momento que a Mary Moore está estourada e depois pós Mary Moore, tá? Então, o antes e depois aí da Mary Moore. E aí, gente, a gente segue num plano bastante abstrato também, né? Então, não só a obra tem essa ideia de pop art, mas também, tá? Obras que são mais abstratas, tá bom? Então, é um tipo de arte que tem conceitos novos, né? A arte contemporânea tem muito essa ideia de impacto, tá? E uma obra como essa, ela gera um estranhamento, né? E também gera um impacto. Muitas pessoas podem gostar, muitas pessoas podem não gostar, podem entender, podem não entender, né? Por exemplo, gente, essa obra aqui é uma obra do Antônio Dias, tá? E se chama A Serpente, né? Aí é aquele tal negócio, né? De leitura de obra de arte, né? Como nós lemos uma obra de arte, né? Então, nós vamos pesquisar qual o texto, o artista, né? E todos os elementos que vão fazer nós lermos essa obra de arte. Por quê? Porque é algo muito abstrato aqui, né? E nós precisamos de elementos, né? Para chegar a essa ideia de a serpente. E aí nós podemos criar vários conceitos em relação a essa obra. A gente pode ver que essa serpente, ela também forma um cifrão, né, galera? Então, nós temos aqui uma outra mensagem, pode ser uma crítica ao capitalismo, né? Porque não, vocês sabem que toda essa arte contemporânea, ela tem um lado muito forte de crítica, né, social, certo? Então, o objetivo dessas obras é justamente, né, trazer toda essa discussão acerca das coisas que nós vivemos no mundo. Vamos lá, galera, e depois nós chegamos aí a uma discussão que é muito contemporânea, né, que sempre vem à tona, muitas vezes
é tema de redação, né? Que é justamente essa ideia de pichação e de grafite, né? Então vamos lá. Grafite, como nós sabemos, é um tipo de arte urbana, né? Então tudo que é representação urbana nós temos aí como grafite, né? Então vocês sabem que é uma arte que ela é permitida, né? Justamente porque se pede antes de fazer, né? Então alguém cede um espaço para esse artista urbano representar toda a sua obra, né? Expressar, fazer a sua manifestação artística, certo? Então, é uma obra que é legalizada, né? E vocês podem ver também que os elementos são muito modernos e parecem bastante com aquela ideia de pop art, né? Que a gente falou há pouco, né? Então, o que acontece, gente? É uma arte que é uma arte de rua, né? Então, uma expressão dos pensamentos, dos ideais desses artistas, tá? Então, uma arte legalizada e muito bonita, por sinal, né? Agrada muita gente, né? E aí tem um local que é muito conhecido, né, gente? Que todo mundo que vai para São Paulo aí busca, né? Que é justamente o Beco do Batman, que tem várias manifestações artísticas e a galera adora tirar foto ali, né? Então nós temos muito dessa arte urbana, principalmente nessa famosíssima aqui, né, gente? Então, o Beco do Batman, lá em São Paulo, é um lugar muito conhecido e que é visitado por muitos turistas justamente para ver essa manifestação de arte urbana, tá? E depois nós temos a pichação, né, gente? Que é uma polêmica, porque muitos acreditam que é sim um tipo de arte e outros não defendem esse tipo de manifestação justamente porque está vinculada ao vandalismo, né? Então, gente, pode ser sim um tipo de manifestação, tá? De expressar aquilo que esse eu, né, está sentindo, mas o que acontece é que existe essa controvérsia, né? Porque pode ser uma manifestação de um sentimento? Claro, né? A única coisa é que ela precisaria ser em lugares que não infligissem, né, a liberdade, né? Porque a gente tem aquela ideia, né? A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Então, a partir do momento que eu estou infligindo essa liberdade do outro, aí fica um pouquinho complicado. Não significa que não seja um tipo de expressão. É sim, mas nós temos essa discussão se é uma expressão artística ou não, justamente porque invade, né, o espaço do outro, né, sem uma permissão. Então, por isso que nós temos essa discussão. E ali, para além, né, das obras visuais, né, nós temos aí as obras contemporâneas que têm um pensamento diferente das obras clássicas. Por exemplo, de um poema lírico, totalmente diferente, tá? Mas nesse caso, por exemplo, se a gente pensar em Racionais, nós estamos sim pensando em manifestação artística. Por quê? Porque Racionais, gente, vai expressar uma cultura, tá? Então, as letras das músicas do rap Racionais, né, vai expressar uma cultura, essa cultura urbana, né? Então, toda aquela representação, tudo aquilo que eles vivem, né, tudo aquilo que eles vivem está representado nas obras de Racionais. Então, por isso, né, que agora a nossa querida Unicamp traz Racionais, né, e faz esse contraponto com as obras clássicas, né? As obras clássicas têm uma ideia de mimes e de representação diferente, né? Aqui não, é uma arte urbana que busca representar aquilo que as pessoas vivem, né? As pessoas daquele ambiente vivem. Então, sim, é a expressão literária justamente por isso, tá? Porque tem sim esse lado de expressar uma arte, porque tem toda uma estrutura, né, relacionada à letra da música e também porque expressa uma cultura, certo? Se a gente pegar, por exemplo, a letra do Negro Drama, gente, a gente vê que ele está mostrando tudo aquilo que acontece, né? Essas distopias, é praticamente uma distopia, né, gente? Ou seja, trazer à tona a realidade, né? Ou seja, o jogo de contrastes. Então, o que acontece com esse povo e o que acontece com a galera da nobreza, né? Da alta sociedade, tá? Então, mostrando os contrastes da sociedade, tá? Então, por que não falar que é arte? É arte, sim, né? Tem musicalidade, tudo isso, tá? Então, além da estrutura, né, que aqui no caso a estrutura da música, nós temos também a ideia de cultura, tá? De representação de uma cultura específica. Então, por isso sim, nós temos arte, certo? Tudo bem, galerinha? Então, terminamos nossa aulinha por aqui. Beijinhos no coração de vocês.